Bom dia, dia 5 de abril de 2022. Então estamos continuando aqui o estudo deste livro magnífico, o Tao Te Ching. São os versos escritos por Lao Tzu, um livro de estudo infinito. Por que eu digo um livro de estudo infinito, gente? Porque enquanto estivermos vivos e bebermos desta fonte aqui do Tao, bebermos desta fonte e entender o que significa estes versos aqui, aliados aos estudos bíblicos, estudos do Caminho Infinito de Joel, que é muito baseado no estudo de Lao Tse e outros, Buda e tudo mais, nós vamos juntando este quebra-cabeça. Este quebra-cabeça que a gente tenta montar há milênios e milênios e milênios para ter uma vida harmoniosa e feliz. A felicidade. O Zen, o Taoísmo, o Zen, o Budismo, eles trazem uma junção da mesma verdade, de formas diferentes, mas a mesma percepção de como sermos felizes, como termos mais dinheiro, como ser prósperos, como sermos ricos. E ser rico é ser rico é ser pleno. Porque ser rico de matéria é uma ilusão, mas ser rico em plenitude é a satisfação porque estamos desfrutando da verdade. E aí nós poderemos ter todas as coisas no mundo manifesto com naturalidade. Capítulo 4, então. Vou ler aqui os versos e depois a gente vai ler verso por verso e mais o esclarecimento da tradutora, que conforme o estudo eles vão traduzindo e escrevendo aqui. Então, o caminho é o vazio. O caminho é o vazio. Lembram? O caminho infinito. Quem é o infinito? É o vazio. Tem uma música que eu sugiro a todos vocês que, quem puder pesquisar no YouTube, pesquisem. Se eu quiser falar com Deus, Gilberto Gil. Escutem esta música, estudem esta música, que vocês vão perceber no final da música o que ele fala no final desta música. É isso aqui. Você vai encontrar nada do que você pensa encontrar. Você vai caminhar, perceber a plenitude, a calma, o descanso, a plenitude, a felicidade. É um sentimento. Não existe nada para pegar lá. Existe apenas a satisfação, alegria, abundância de alegria, felicidade. Então, o caminho é o vazio. E seu uso jamais o esgota. E seu uso jamais o esgota. É imensuravelmente profundo e amplo, como a raiz dos 10.000 seres. Então, a raiz dos 10.000 seres. A raiz de quem? Dos 10.000 seres arquetípicos. Então, a raiz, cegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se a luz, igualando-se a poeira, límpido como a existência eterna. Não sei de quem sou filho, venho antes do Rei Celeste. Então nós vamos entender aqui, seguindo aqui a leitura, vem a explicação da primeira estrofe. O caminho é o vazio, e seu uso jamais o esgota. Então são dois versos. O caminho é a tradução da palavra Tao. Tao é o caminho. Tao, o caminho de Deus. Em chinês, e tem dois significados. Tao como absoluto, raiz de todas as existências, e o Tao como o caminho que se percorre no mundo manifestado para alcançar o absoluto. As duas ideias se unem para formar o sentido do Tao. Então, caminho percorrido para alcançar o absoluto, porque como que a gente vai alcançar o espírito se a gente não meditar?
Não existe como. Se a gente ficar na turbulência mental, nós não vamos conseguir sentir a presença de Deus, sentir a sutileza, porque é a voz mansa, delicada e silenciosa. Joel quis dizer, isso é um sentimento. Quando a gente começa a sentir a sutileza da presença, a nossa energia, nós começamos a entrar em contato com o tal. Como absoluto, o tal tem a natureza do vazio, uma qualidade de energia extremamente sutil, abrangente e inesgotável que permite a geração de todas as existências, sem reter manifestações no seu interior. Então, isso aqui, gente, olha só como, de novo aqui, nós vamos trazer um link do caminho infinito. Quando Joel diz lá, sabedorias do caminho infinito, que Deus não dá e não retém nada. Então a ideia de que Deus dá e retém é um paradigma, porque as pessoas ficam pedindo, isso é o princípio da oração, as pessoas ficam pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, um carro, uma casa, um prêmio, isso e aquilo. A gente fala besteira pedindo coisas a Deus, mas Deus não retém. Deus, ele esbanje. Filho, tudo que eu tenho é teu. Então, o interior dele é abundância, como Jesus falou. Olha só, e como o caminho ou harmonia, ele representa a manifestação do tal em dois níveis complementares. O tal manifestado como multiplicidade que precisa da existência do caminhante e do ato de caminhar, para se revelar como a estrada que leva uma pessoa na direção do absoluto. E o tal manifestado como unidade. Percebam aqui, tem o tal manifestado como unidade, ou seja, é a individualidade do absoluto. Assim, vazio é a natureza do caminho. E caminho é a expressão do vazio no mundo. Quem é a expressão do vazio no mundo? Eu, você, todas as coisas manifestam. Por isso a frase diz que o caminho é o vazio. Entenderam? Por ser raiz das existências e se renovar constantemente, a energia do vazio encontra-se em todos os seres, como a essência de suas origens, e seu uso jamais o esgota. Desta forma, usar o tal tem o sentido da pessoa que encontra e cultiva a semente desta essência no seu interior e se aproxima do tal para compreender seus preceitos e aprender com suas leis, copiar seus métodos e aplicar essas normas nas suas ações cotidianas em seu próprio benefício, trazendo para a vida mundana a dimensão sagrada que não se esgota, porque é infinita. Este é o sentido de usar o tal sem esgotá-lo. Quanto mais a pessoa usa ou consome o tal, mais se aproxima da sagração. Então, quanto mais a pessoa meditar, quanto mais a pessoa esvaziar o coração, ou seja, limpar o coração é limpar a energia, limpar as crenças. Quanto mais nós nos purificarmos, quanto mais nós sentirmos sem reprimir os nossos instintos, ou seja, trabalhar em nós mesmos aquilo que nós sentimos como deficiência, mas na sagração nós vamos chegar. Sagração é o homem sagrado, sagração é a purificação espiritual. Entenderam? Então, é um paradoxo isso. É alquimia. E a alquimia diz, quanto mais calcinátil tiver, mais purificação se sucederá. A purificação vai purificando quem? O centro da consciência. Quem que é o centro da consciência? É o ego. Então aqui nessa estrofe, gente, é falado muito da prática. Então nós vamos ler aqui a segunda estrofe também, que tem um entendimento pequeno, e a gente faz essas considerações agora no estudo de hoje. É imensuravelmente profundo e amplo, como a raiz dos 10.000 seres. Vamos lá. Esta frase trata essencialmente da autorrealização de uma pessoa que vive a busca do tal. Quanto mais ampla a compreensão e a vivência de suas leis, mais profundamente ela conhecerá os mistérios do tal, como a raiz de onde nascem os 10.000 seres,
a origem única de toda a vida manifestada. Aprofundar diz respeito ao caminho interior do seguidor do tal. É como a pessoa entrar numa caverna e descobrir, na medida em que aprofunda a exploração, passagens secretas e ambientes desconhecidos que surgem inesperadamente, revelando as infinitas dimensões desse mundo e de todos os outros mundos manifestados. Amplitude tem sentido de abrangência e pode ser compreendida como tolerância ou afetividade dirigida para o mundo, no caminho externo de quem segue os preceitos taoístas. Enquanto a profundidade diz respeito ao mergulho solitário que o indivíduo empreende na direção do seu interior, e a amplitude diz respeito ao gesto largo de um abraço fraterno e magnânimo que ele dirige para si mesmo, para a sua comunidade e para todos os 10.000 seres no seu caminho exterior, até alcançar a infinitude do cosmos. Quem busca a realização espiritual através da integração com o tal, necessita, a exemplo dessa essência imensuravelmente profunda e ampla do vazio, aprofundar-se no caminho consistente que dará suporte à sua prática interior e desenvolver a característica de um coração abrangente na relação com o mundo, o que sustentará a sua prática exterior. Então, viram que é uma coisa relacionada à outra? Então, assim, quando fala um coração abrangente na relação com o mundo, o que sucederá sua prática exterior. Então, esse coração abrangente, gente, vem muito do sentido de compaixão. Quando nós começamos a entender, primeiro, estuda mecânica quântica. Tá, estudou mecânica quântica, entendeu? Passa para metafísica. Metafísica, então, é a questão do caminho infinito, a questão de tudo aquilo que o Joel fala, que o Joel diz, as meditações, as estrofes, quando ele fala, Pai, isso tem tudo na Bíblia, tá? Então é só algumas coisas do caminho infinito também tiradas da Bíblia, dos versículos, e tem um versículo que diz assim: Tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está fixada em ti. Então, tu manterás em perfeita paz, porque tu é paz. Já é a paz, já é a harmonia. Aquele ou a individualidade que permanecer fixada em ti, fixada em pensamento, fixada em frequência, fixada em amplitude, comprimento de onda. Então, o pensamento direcionado à plenitude, à paz, à harmonia, gera-se essa conexão, a ligação entre o ser individual e o homem espiritual. Só que os dois estão lá dentro, está tudo aqui dentro de nós, não existe nada separado. A questão da separação, e muitas vezes a gente percebe que a coisa é tão enraizada dentro de nós, que nós em consciência, nós estamos estudando, nós estamos bebendo da fonte, mas quando a gente encara o mundo lá fora, as coisas não são como a gente está percebendo no estudo. E aí vem a reinterpretar as aparências, que é a parte mais dolorosa que tem, reinterpretar as aparências. Por quê? Porque a gente vai acabar se defrontando com os conflitos do mundo, porque o mundo lá fora é conflito, gente. O mundo lá fora é problemático. Só que os problemas, eles são para nos elevar em consciência. Os problemas são para que a gente aprenda alguma coisa sobre aquilo que está sendo manifestado para nós. Uma pessoa que nos rejeita, vamos lá, vamos dar exemplos aqui da nossa vida cotidiana mesmo. Uma pessoa que não nos entende, que nos rejeita, as pessoas que quando a gente chega nos lugares não atendem a gente, pessoas que a gente está trabalhando que tem preconceito contra pessoas, cor e assim por diante. Mas eles não sabem o que fazem, isso é do mundo, da história do mundo, é impessoal. Quando aqui o Buda fala de Maya, ilusões, Joel fala do erro, da mente carnal, o erro mortal, a crença em dois poderes. O Tao, ele fala de ilusão, fala do mundo manifesto. Então, quando a gente se defronta com os conflitos do mundo, que é a consciência, porque
Também tem no Caminho Infinito uma frase que diz o seguinte: comece sua vida espiritual por entender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da sua consciência. Então, dentro da minha consciência tem o quê? Os paradigmas, as defesas e os ataques para preparação para enfrentar o mundo exterior. Mas essa preparação e esta proteção contra o mundo é um paradigma contra a essência. E aí nos afastamos, porque daí a gente cria esse senso de separação. Então, quando nós paramos e começamos a pensar que dentro daquele ser que está nos atacando, falando mal, pensando mal, existe dentro dele a própria essência e que ele está atraindo para ele mesmo, não nos está de maneira alguma nos afetando. Só que a gente precisa desapegar do sentimento o sentimento que a gente tem de se autopromover, de querer mostrar para a sociedade que a gente é bom, que a gente é do bem, que a gente... Não! A gente precisa desistir de tudo, meus irmãos, de tudo. Até mesmo de mostrar que a gente é bom. Porque todos nós somos bons, em essência. Todos nós temos a potencialidade do ser infinito. Porém, nós precisamos estudar e praticar. E não é 1 ano, 2, 3, 4, 5. São milhares e milhares de anos que nós estamos aqui nesta roda de Sansara, indo e vindo, tendo várias experiências, para ver se a gente chega ao entendimento de que a gente precisa evoluir, ascender a um estado de consciência superior, para entender que tudo é a manifestação deste invisível e infinito, e que estas vivências são somatórias de mundos virtuais que a gente participou, são histórias, são cenários, são papéis que a gente está imbuídos de representar na sociedade, papel do professor, papel do preparador físico, papel do personal trainer, papel do bancário, papel do engenheiro, papel do dentista. Então são tudo isso, mas todas essas funções que são agregadas a nós são para justamente nós evoluirmos, porque a gente vai tendo atrito aí. E este atrito vai para o centro de consciência, que é o ego, que vai sendo conscientizado. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ascender no estado de evolução. E a gente cria esses atritos para que haja uma evolução, para que haja troca de informação. Então, por isso que existe o contato. Relacionamento também é a mesma coisa. Energia com energia, agrega informação. Então aí a gente vai começando a entender e a disseminar e a discernir melhor a informação que é necessária para a gente poder evoluir e a que não é necessária a gente vai descartando, sem colocar a crença ali do bem e do mal. E assim a gente vai trilhando este caminho de evolução. Então este livro Tao Te Ching, ele é uma joia rara. Tá? A gente fala, eu vou trazer um outro livro aqui, vou mostrar para vocês, esse aqui, ó, O Caminho Infinito, que é o livro de cabeceira, que é o livro de consulta, que é o livro que a gente todo dia está consultando e estudando. E o Tao Te Ching precisa estar também na pauta, porque é um livro que ele é uma coisa mágica. Quando você começa a ler este livro, você começa a purificar o seu coração. Você começa a perceber que tudo aquilo que chega a você como uma forma de aprendizado. E você vai soltando as questões do mundo externo. Você vai se conectando apenas em você. O que você sente sobre tal situação, sobre tal pessoa, sobre o que aconteceu lá, o que você está sentindo ali. É você quem está sentindo. A outra pessoa não tem nada a ver com você, mas ela participou de um contexto porque veio em sua consciência. Se veio em sua consciência e a sua consciência está em conflito, o que acaba acontecendo? Um julgamento, uma punição, um conflito ali, porque está em conflito. Então, quando a gente sana os conflitos, a gente começa a perceber e começa a ajudar de fato. E aí
a mágica do homem espiritual. O ser espiritual nada mais é do que a limpeza da nossa própria energia. Então ficamos por aqui com o estudo de hoje. Tenham todos uma ótima terça, paz do Cristo a todos. Continuamos amanhã, seguindo lemos as 2 estrofes, agora vamos para a 3ª estrofe. Já vou deixar marcadinho aqui para nós continuarmos amanhã o nosso estudo aqui deste livro maravilhoso. Lembrando, gente, que a prática é o caminho. Então precisamos praticar para lapidarmos e limparmos a nossa energia, para nos fundir a nossa essência que está dentro de nós, esperando e esperando e esperando. Muito obrigado, bom dia a todos, paz do Cristo Jesus.